Bom dia! O nosso grupo é composto pela Brenda, Júlia, Hugo e Maria Paula. A primeira temática trata do seguinte assunto: para que servem as escolas? Então, primeiro é preciso saber o que é escola, o que é conhecimento, o que é educação, para quê e para quem. John White tem uma definição: para capacitar jovens para adquirir o conhecimento que para a maioria deles não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade. E a partir disso, foi dividida em duas vertentes: o conhecimento poderoso e o conhecimento dos poderosos. O conhecimento poderoso, ele é realmente útil, tem novas formas de pensar o mundo. E o conhecimento dos poderosos é definido por quem detém o conhecimento e poder. Os críticos da escola dos anos 70 e 80, em sua grande maioria de esquerda, têm uma visão negativa da escola, pois eles acreditam que o papel da escola no sistema capitalista é ensinar à classe trabalhadora o seu lugar, e os poucos estudantes pobres nas universidades legitimam as desigualdades na educação. Tem análises pouco construtivas, pois não consideravam sociedades socialistas, não patriarcais e não racistas. Ivan Illich, em 1971, diz que real aprendizado somente com a abolição das escolas. Ele era adepto da autoaprendizagem. E a virada pós-estruturalista nas ciências sociais, Michael Foucault diz que suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de instituições sociais, em sua obra Vigiar e Punir, de 1995. Nas escolas, a disciplina é moldada a partir de uma distribuição dos indivíduos no espaço, utilizando técnicas para obter um sujeito cada vez mais submisso. A escola é vista como uma instituição na qual se fabrica modelos adaptados para o mercado de trabalho e sociedade. E de Basil Bernstein, de 1971 a 2000, ele tratava que a tentativa mais aceita de se conceituar a competência escolar, reflexões relevantes, filosofia e sociologia em termos de educação, o poder das influências nas relações sociais e escolhas obtém mais sucesso com alguns alunos do que outros. Da educação em ciência, as orientações para o ensino das ciências, um repensar epistemológico. A introdução do texto traz uma visão tradicional, que é algo dotado de complexidade que tem que se adaptar constantemente a diferentes contextos. O melhor modo de prever o futuro é ajudar a criá-lo. Então, divide-se em educação em ciência e ensino das ciências. Em educação e ciência, na sua construção epistemológica, deve-se rever respostas sobre o para quê e não só sobre o que são questões ligadas aos currículos, e como, que são questões ligadas às estratégias de trabalho. De acordo com o memorando sobre aprendizagem ao longo da vida, elaborado pela Comissão Europeia de 2000, em Lisboa, diz o seguinte: novas competências básicas para todos e cujo objetivo é garantir acesso universal e contínuo à aprendizagem, com vista à aquisição e renovação das competências necessárias à participação sustentada na sociedade de conhecimento, que é o para quem. O Milner, 1986, aponta alguns critérios que a área contribui com conhecimento, competência e perspectiva que mais nenhuma outra permite, e que esses aspectos não podem ser adquiridos informalmente, mas sim via instrução formal. E Hudson, em 1998, aponta dimensões de que aprender ciência, aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceitual, que aprender sobre ciência é a compreensão da natureza e métodos da ciência, evolução e história do seu desenvolvimento, e aprender a fazer ciência, as competências para desenvolver percursos de pesquisa e resolução de problemas. Um cidadão cientificamente culto implica também nas atitudes, valores e nas novas competências capazes de ajudar e formular e debater responsavelmente um ponto de vista pessoal sobre problemáticas de índole científico-tecnológica.
Em segundo lugar, é necessário que seja feita a orientação e eventual seleção de alunos que desejam ser futuros especialistas, e deve ser feita a partir de uma população entusiasta de alunos, tendo já obtido com sucesso uma cultura científica tecnológica geral. Em terceiro lugar, a ênfase da educação em ciência na escolaridade obrigatória, que é, pois, para todos, deve ser centrada no aluno, sobretudo para os mais pequenos e na sociedade. O que importa fomentar é a curiosidade natural dos alunos e o seu entusiasmo pela ciência e tecnologia, e em particular para os mais novos, pois trata-se de explorar os seus saberes do dia a dia como ponto de partida, já que é por aí que os alunos mais facilmente podem reconhecer os contextos e história pessoal que eventualmente estão ligados e, consequentemente, aumenta a sua motivação. Aprender exige, entre outras coisas, esforço, perseverança, empenho e sacrifícios. O conceito tradicional de ciência, na primeira orientação, que é a dimensão pós-positiva, traz a índole tentativa do conhecimento científico, envolvendo sempre, de algum modo, na sua construção, uma confrontação com o mundo dinâmico, probabilístico, replicável e humano. E, atualmente, a ciência é parte inseparável de todas as outras componentes que caracterizam a cultura humana, tendo, portanto, implicações tanto nas relações homem-natureza como nas relações homem-homem. Na segunda orientação, que é a dimensão contextualizada, para os alunos mais jovens, sugere o estudo de temáticas como eu e a ciência, ciência em casa, ciência e ambiente, ciência no trabalho e ciência e tempos livres. A ciência é sempre sobre qualquer coisa, o que significa que é tão discutível usar o trabalho experimental simplesmente para ilustrar conceitos que provavelmente podem ser aprendidos mais vantajosamente de outro modo, como usá-lo para desenvolver competências em abstratos. E, por fim, a terceira orientação, que é a dimensão socioconstrutivista, traz uma perspectiva do construtivismo em relação à aprendizagem, tem a ver com o nosso entendimento de aprendizagem como processo social e cultural imediato. Segundo Vygotsky, com a aprendizagem é influenciada pelo ambiente social e cultural. E ela é baseada em conceito, interações aluno-professor e linguagem, e valoriza-se, então, a vida social na classe, as interações variadas, bem como o papel mediador do professor na construção de conhecimento dos alunos. E como conclusão, para que se possa promover uma mudança de perspectiva no que respeita ao ensino das ciências necessário, se torna que os professores acreditem que a mudança é possível e possam formar uma representação coerente da inovação pretendida. Em seguinte, está o tema Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação. A introdução traz uma pergunta: a educação é responsável pela direção da sociedade? A educação como redenção da sociedade. É preciso ter em mente que, para a redenção, a escola é capaz de influenciar sem receber influência da sociedade. Essa prática acredita ser capaz de direcionar a vida social, salvando-a da situação em que se encontra. Para contextualizar, para Comênio, o mundo foi criado bom e harmônico por Deus. Pela desobediência, o ser humano, através do casal originário Adão e Eva, introduziu o desequilíbrio, o pecado. Deus mandou Cristo para trazer a salvação para os seres humanos e oferecer-lhes a oportunidade de retomar o equilíbrio e a harmonia. A educação cabe à recuperação dessa harmonia perdida. É preciso, pela educação, amar a sociedade. Lucchesi, 1994. Em síntese, a prática redentora apresentada pelas palavras de Comênio diz que apenas por meio da educação de crianças e jovens que a sociedade será redimida. Como exemplo, pedagogia tradicional e pedagogia nova. A sociedade vê a escola como elemento da própria sociedade, veiculação de ideologias, escola da família,
Mas e reprodução? Onde ela se encontra? A vertente biológica é do proletariado, que é dominado, que é do quantitativo. A vertente cultural, ela vem do dominante, do qualitativo e, assim, da formação profissional. A educação como transformação da sociedade é um meio para realizar um projeto de sociedade, é uma possibilidade de agir a partir dos próprios condicionamentos históricos, é uma forma de dominada, uma tendência crítica e uma instância social na luta pela transformação da sociedade na perspectiva de sua democratização efetiva. O professor Saviani indica a necessidade de cuidar daquilo que é específico da escola, para que ela venha cumprir o papel de mediadora em um projeto de democratização da sociedade. Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores o ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. Como conclusão, temos o otimismo ilusório, o pessimismo e a educação dentro de condicionalizantes.